Os apóstolos não viviam com essa ideia de ter que se batizar para ser membro da igreja, não. Os apóstolos não tinham estrutura, igreja evangélica, não tinha. Não existia igreja evangélica no tempo dos apóstolos. Vou repetir isso aqui. Isso é muito importante você entender. Vou até tomar um pouquinho de água para molhar a garganta. No tempo dos apóstolos, não existia igreja evangélica. Igreja evangélica é uma criação que veio ser fundada, veio ser estabelecida a partir do sistema católico romano, que exclusivizou Deus, tornou Deus centralizado dentro da igreja e ensinou o povo que ninguém encontrava Deus se não fosse dentro das igrejas do sistema religioso católico romano, onde o povo tinha que estar lá dentro, viver penitência, sacrifício, flagelo, oferecer indulgências, viver sua devoção, cumprir suas obrigações. Isso foi estabelecido pelo sistema pagão religioso romano. E a partir de então, surgiu o sistema religioso evangélico, com muitas igrejas evangélicas, trazendo um sistema corrupto, privando o povo do evangelho. Os apóstolos não pregavam igreja evangélica. Não tinha igreja evangélica no tempo dos apóstolos. Sabe o que era que tinha no tempo dos apóstolos? No tempo dos apóstolos, tinha a mensagem do evangelho. Hoje é diferente. O povo não crê na mensagem do evangelho. O povo não segue o evangelho. O povo não vive sua regra de fé e prática no evangelho. O povo vive dentro da igreja evangélica. O povo vive praticando os rituais da igreja evangélica. O povo vive devotando sua vida e consagrando as obrigações das igrejas evangélicas. Olha, está entendendo a diferença? Está entendendo a diferença? Os apóstolos nunca pregaram, não tinha igreja evangélica. O que tinha era o evangelho pregado pelos apóstolos para o povo se converter a Jesus. Hoje não. O que tem é muita igreja evangélica chamando o povo para se converter às suas instituições e passar a ser membro dela através do batismo na água. Paulo vai dizer, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é... Não, isso não tem valor nenhum. Eu não batizei ninguém em nome de Paulo, em nome de Pedro. Você tem que ser batizado em Cristo Jesus, por Ele, crendo nele, se arrependendo, se convertendo. O batismo que torna você membro do corpo de Cristo, igreja do Senhor. O batismo que torna você uma nova criatura, restaura a tua vida, insere você no reino de Deus. Não é o batismo dentro de água de igreja, é o batismo do arrependimento que o homem recebe quando ele crê e se converte a Cristo para receber a remissão dos pecados. Lucas 24, 47. Jesus vai dizer assim, no versículo 46, Jesus diz, era necessário que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse a remissão dos pecados, o arrependimento e a remissão dos pecados, em seu nome. Arrependimento, remissão de pecados, nova vida. Aí teve uma pessoa que disse para mim, não, mas tem que se batizar na igreja para ser uma nova criatura, para nascer de novo. Só nasce de novo se for batizado dentro de igreja. Essa pessoa está dentro da verdade do evangelho? Aonde é que Jesus ensinou isso? Aonde foi que Jesus disse isso a Nicodemos? Nicodemos, é preciso tu ir para a igreja se batizar para ser uma nova criatura. Tem que nascer de novo. Jesus disse, esse nascimento não é de batismo de água dentro de igreja. Esse nascimento é da água e do Espírito. O Espírito Santo. A água é a palavra. Pedro disse, Senhor, me lava, me limpa. Jesus disse, não, Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Esta palavra é a água de Deus que vai limpar o teu interior, a tua mente, o teu entendimento. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que vai selar, que vai estar em ti, garantindo você como propriedade de Deus, como casa de Deus, como templo de Deus, garantindo a você o dia da redenção, porque o Espírito de Deus é o penhor de Deus, é a garantia de Deus
para levar e subir aquele que está selado por ele como propriedade de Deus. Não é o batismo de igreja que torna você membro do corpo de Cristo. É o batismo do arrependimento, quando o homem crê em Jesus, que recebe o Espírito Santo de Deus. Aí você é selado. Aleluia. É membro do corpo de Cristo. Você pode ter carteira de membro, pode estar numa igreja, pode ter sido batizado dentro de água, pode estar sendo devoto e praticante a uma instituição. Se não houve o arrependimento pela mensagem do Evangelho no seu coração, se você não se converteu a Cristo ainda, você não é membro do corpo de Cristo. Rapaz, a garantia para você ser membro do corpo de Cristo, ser igreja de Deus, não é batismo em água de igreja. O apóstolo Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha o que é e quem é a igreja de Deus. Olha o que é e quem é. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo. Paulo não fala de igreja, ministério, templo, casa, estrutura de alvenaria. Paulo, quando fala de igreja de Deus, Paulo se refere aos irmãos. E quem são esses irmãos? Os santificados em Cristo Jesus. Os que creram nele, os que se convertem a ele. Esses são os que formam a igreja de Deus. E a igreja de Deus está selada. Não é com batismo de água dentro de igreja, nem com carteira de membro de igreja de homem. É com o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O penhor da vossa redenção é o Espírito Santo de Deus. E para receber o Espírito Santo de Deus, tem que se converter a Cristo. E só há arrependimento e convenção se você for informado da verdade, da mensagem do Evangelho. Não tem arrependimento de Deus ouvindo qualquer coisa. A fé é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Não é por ouvir qualquer coisa. Não é por ouvir sermão melancólico de autoajuda. Não. É a mensagem verdadeira que produz no homem o arrependimento, por onde o Espírito Santo de Deus trabalha, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para o homem vir ao arrependimento, para ser selado pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. João 7:37 ao 39. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso fala do Espírito Santo, que vai receber todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. Só recebe o Espírito Santo de Deus quem crê em Jesus.